E aí, tudo certo? Hoje a gente vai embarcar numa jornada pelo mundo para entender uma das questões mais básicas e, ao mesmo tempo, fundamentais da nossa vida. Afinal, como a humanidade se alimenta? Vamos dar uma olhada nos diferentes jeitos de produzir comida que existem por aí. E a gente já começa com o grande desafio que vai definir o nosso futuro. A população do planeta, olha, não para de crescer. E aí fica a pergunta, né? Como é que a gente vai fazer para garantir comida para tanta gente? Ok, vamos olhar os números para entender a dimensão disso. Essa projeção aí é da ONU. Ela mostra que lá em 1990 a gente eram 5,3 bilhões de pessoas. A estimativa chega a 11,2 bilhões até 2100. Pensa só, isso quer dizer que em pouco mais de um século vamos ter que produzir mais comida do que em toda a história da humanidade até hoje. O desafio é gigante, para dizer o mínimo. Bom, e para a gente entender como encarar esse problemão, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e entender o básico do básico, sabe? Os tijolinhos que constroem tudo isso. E, no fundo, tudo se resume a duas atividades principais. De um lado está a agricultura, que é basicamente o cultivo da terra, plantar, colher, essas coisas. E do outro, a pecuária, que é a criação de animais. Essas duas juntas, bom, elas são a base de praticamente tudo que chega na nossa mesa. Beleza, agora que a gente já sabe o básico, vamos começar a nossa viagem pelo mundo. E a primeira parada é nas formas mais, digamos, raiz de produção. Aquelas que não estão pensando em lucro, mas sim em sobreviver. E aqui a gente encontra a tal da agricultura de subsistência. O nome já entrega o jogo, né? O objetivo é subsistir, ou seja, se sustentar. A galera produz para comer. A comida que sai dali é para alimentar a própria família, a comunidade local. O foco não é vender para fora, sabe? Tá, mas como é que isso funciona na vida real? Pensa em ferramentas manuais tipo enxada, em vez daqueles tratores gigantes. Pensa numa dependência total do clima. Se vai chover, se vai fazer sol. As terras são pequenas e todo mundo da família põe a mão na massa, dos mais velhos até as crianças. Olha só essa imagem. Ela é perfeita para ilustrar isso. É exatamente essa a ideia. Gerações diferentes trabalhando juntas na terra, cada um ali tem um papel crucial para garantir que no fim do dia vai ter comida na mesa para todo mundo. Agora, tem outra forma de agricultura de sobrevivência bem diferente: o pastoreio nômade. Aqui, a vida não é parada num lugar só. A galera está sempre em movimento, seguindo os rebanhos, procurando pasto e água. É uma adaptação genial para lugares superáridos, onde plantar seria impossível. Um bom exemplo disso é a região do Sahel, na África. A vida de comunidades inteiras ali é marcada pelo ritmo dos animais. É uma conexão total com a natureza, uma dependência mútua. Ok, saindo dos desertos, vamos para a nossa próxima parada. E agora a gente vai ver um exemplo de como o ser humano não só se adapta, mas ele literalmente esculpe a paisagem para poder produzir comida. A nossa viagem nos leva agora para o Sudeste Asiático. Pensa numa das regiões mais povoadas do mundo. Para alimentar tanta gente, eles tiveram que criar uma solução espetacular. E a solução é essa aí, uma verdadeira obra de arte da engenharia, o terraceamento. Basicamente, eles pegam montanhas inteiras e transformam em degraus gigantes para plantar arroz. É uma mudança completa na paisagem, é impressionante. E o que caracteriza esse sistema? Primeiro, o cultivo principal é o arroz, sem dúvida. Segundo, precisa de muita, mas muita gente trabalhando. É um trabalho manual super intenso. E o mais legal é que eles misturam técnicas de milhares de anos com sistemas modernos de irrigação. Tudo isso para tirar o máximo de proveito de cada pedacinho de terra. E por trás dessas paisagens que parecem cartão postal, tem um esforço humano que a gente nem imagina. É um trabalho que só funciona com muita gente e com uma cooperação incrível da comunidade toda, para manter esses terraços funcionando perfeitamente. Agora, a gente vai dar um salto. Vamos deixar para trás esse modelo super intensivo em trabalho manual e pular para um sistema completamente diferente que domina o comércio mundial de alimentos hoje. Agricultura em escala industrial. Bem-vindos ao famoso sistema de plantation. A lógica aqui é outra, completamente diferente. A gente está falando de fazendas gigantescas que plantam uma coisa só, o que a gente chama de monocultura. E quase tudo que é produzido ali é para vender para fora, para exportar. Então, o que a gente tem aqui são grandes empresas, donas de extensões de terra que parecem não ter fim. É tecnologia de ponta para todo lado.
As máquinas fazem o trabalho que antes era de centenas de pessoas. E os produtos? São as famosas commodities, como soja, cana-de-açúcar, cacau. Produtos que são negociados na bolsa de valores do mundo todo, que nem petróleo ou ouro. E esse contraste aqui mostra bem essa evolução. A gente sai de um passado com mão de obra super intensiva, muitas vezes escravizada, e chega hoje em colheitadeiras que funcionam sozinhas com GPS, a escala é outra, o impacto disso no mundo todo é imenso. É só olhar o mapa para ver como esse sistema conecta o planeta. Essas setas mostram o fluxo da comida. Os produtos saem de potências agrícolas, como o Brasil, Estados Unidos, Nigéria, Austrália, e vão parar na mesa de gente do outro lado do mundo. É uma rede global que alimenta não só pessoas, mas também indústrias, a milhares de quilômetros de distância. Ufa! Depois dessa viagem toda, vamos parar um pouco para juntar as peças do quebra-cabeça. É hora de comparar esses sistemas que são tão diferentes entre si. Essa tabela aqui ajuda a gente a organizar as ideias. Olha só, a gente vai da baixa tecnologia da subsistência, que é para consumo próprio, até a alta tecnologia do plantation, que o foco é exportação. Percebe? Cada sistema tem uma lógica, um jeito de funcionar e um objetivo completamente diferente. E qual é a grande lição que a gente tira de tudo isso? É que não tem uma resposta única, uma fórmula mágica para alimentar o mundo. Cada lugar, com seu clima, sua cultura, sua economia, encontrou um jeito diferente de responder aquela mesma pergunta: como a gente produz comida? E tudo isso deixa a gente com uma questão para o futuro, né? A gente viu sistemas super tradicionais e outros que usam a tecnologia mais avançada que existe para alimentar os 11 bilhões de pessoas que vêm por aí. Qual será o caminho? A gente vai ter que escolher um lado? Ou será que o futuro está numa mistura inteligente desses dois mundos? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o que a gente vai comer lá na frente.